Não ouvi a pergunta. Eu ia te fazer a pergunta, nem sei se vai ficar. Era uma pergunta da Adriana. Acho que sumiu aqui, mas eu lembro que ela falou que era feita de dúvidas, né? Uhum. Como tu trazia isso? Como tu te via, assim, como uma professora que não aceita tudo certo, assim, nessas incertezas? Mais ou menos assim, que agora sumiu aqui, eu não lembro, mas era mais ou menos isso Acho que que a devia. Adri quis perguntar. Deixa eu ver. Vou ver se eu entendi mais ou menos a pergunta. É como eu me vejo dentro de todas as incertezas e dúvidas, é isso, não é? Isso, como você vê uma professora que tem dúvidas, né? Não está. Uhum. Eu acho que se a gente não tem dúvida, é, agora eu vou pensar em Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, vamos perguntar, né? Será que para onde esse caminho está me levando? Eu quero ir ali ou eu não quero? Então, essas são minhas dúvidas, assim, quando tanto na profissão, na carreira, quando eu estou me formando lá em pedagogia. Aí, em 2018, eu para assinar meus papéis, eu paro e penso, o que eu quero agora? O que eu quero daqui para frente? Ou quando eu estou diante das minhas crianças ali, naquelas 5 horas que eu passo com elas, eu olho para elas e penso, para onde a gente vai hoje? O que a gente vai fazer hoje? Vai ser a mesma coisa ou vai ser uma coisa diferente, sabe? Eu quero ver produto ou eu quero ver processos? Eu sei que eu quero ver processos. Essa eu já sei responder. Então, essa é a dúvida. Então, é questionar mesmo. Quando vem alguma orientação, eu lá na minha experiência no hospital, desde lá eu entendo a educação enquanto direito, principalmente na educação infantil. Então, eu entendo que as políticas públicas, por exemplo, elas são essenciais, assim, para a gente organizar nosso trabalho. Já nas diretrizes fala da escuta, fala dos múltiplos registros. Mas e quando vem alguma outra orientação? A gente precisa questionar, né? Quando o sistema vem cobrar de alguma forma, eu tenho que parar e falar, nossa, será que é isso mesmo? Ou é isso mesmo? Vamos ver. Então, acho que a gente é formado de dúvida. Se a gente não tem perguntas, então é porque a gente aceita. E a gente precisa entender o que a gente aceita. Acho que a gente precisa ter consciência. Consciência também que a gente não sabe tudo. E por isso a gente precisa perguntar. E ir atrás das respostas, mesmo que a gente não saiba todas as respostas. E fazer os caminhos de Alice. Legal, Raquel. Pessoal, pode ir compartilhando aí, colocando que a gente voltou. Que a gente deu uma caída ali, mas voltamos, né? Eu vi que tem bastante gente aqui, Raquel, te elogiando. Na outra ali sumiu os comentários. Bem felizes de te verem aqui. Legal. Então, a próxima pergunta, né, seria: ela está uma prática pedagógica que, para ti, sintetiza aquilo que mais acredita no presente? Bom, eu também vou narrar uma ação das crianças. Eu acho que durou menos de 1 minuto. É, tinha uma criancinha, uma bebezinha, bem pequena, tava quase fazendo 2, né? Devia ter 1 ano e 11. E aí ela tava no parque, a gente tava no parque, e ela achou num poço de água. E aí ela começou a mergulhar a mão nessa poça de água, e aí passava sobre o pé. Aí molhava a mão na água e passava no pé. Molhava na água e passava no pé. Eu vi de longe, assim, aquele movimento e já fui lá, né? Ele foi lá, e aí eu olhei para a situação, eu poderia só observar e depois registrar, acho que já seria super suficiente ali, mas eu resolvi perguntar. E aí eu perguntei, o que você está fazendo?
E aí ela falou, limpando, meu pé tá sujo. E tava lá, e passava a mão no pé e formava uma água com barro e grama e areia, e tinha uma bonequinha do lado, e ela passava a mão na boneca também, limpava, dava banho na boneca. Então, é como uma prática que sintetiza o que eu acredito, observar as crianças brincando. A brincadeira é observar o processo. Eu, mesmo que a minha intenção fosse brincar, hoje a gente vai brincar na terra, a gente vai, não sei, a minha intenção, minha intencionalidade naquela proposta, no que a gente registra é observar a transformação do elemento terra quando entra em contato com a água. Mas quando a gente para olhar a ação das crianças, é isso que a gente encontra, né? É uma criança que está aprendendo sobre ela e sobre o mundo, enquanto brinca, enquanto põe a mão na água e passa ali no seu próprio corpo e depois na sua boneca ali, e tem uma resposta para isso quando é perguntado, quando é questionado, e responde seriamente. E é uma coisa séria que ela está fazendo, ela está limpando o pé dela. E é o que ela está fazendo, é a atividade mais importante que ela está fazendo no momento, é a coisa mais importante. Então, é olhar o processo, acho que essa é a prática, é olhar o processo, entender que o processo é mais importante do que qualquer produto que você possa chegar. As crianças têm seus próprios caminhos, então a gente tem que olhar esses caminhos, a gente tem que saber qual caminho é esse, né? A gente tem que saber organizar, tem que saber proporcionar, ampliar o repertório dela. A gente tem o nosso papel político-pedagógico frente às crianças, isso a gente precisa ter, claro, ter consciência. Mas a gente precisa entender que o caminho mesmo é ela que vai construir, que o processo é mais importante, que ela está caminhando e a gente vai observar para onde ela está indo. E a gente vai junto. Aqui a Rosângela coloca, né, que acredita que é muito bom aprender com pessoa humilde, que todo momento percebe isso em ti. A Gabi também bota aqui, ó, como temos que nos deslocar da lógica do adulto para encontrar a lógica da criança, né? É desafiador. É mesmo. Nossa, e é muito. Isso quando a gente para pensar na realidade, eu trabalho em escola pública, então a gente tem que ter isso claro, né? A gente tem ali 20 crianças, a gente tem 5 horas, 20 crianças, e a gente tem um cotidiano que demanda tanto da gente, já acaba sendo, às vezes, tão desafiador, tão estressante com o cotidiano, ele atravessa a gente, as questões surgem, as que escapam da nossa mão, sabe? Mas a gente sempre tem que saber que não importa o que aconteça, as crianças, elas estão sempre mostrando alguma coisa, elas estão sempre fazendo alguma coisa. Ainda que eu não olhe o que a criança esteja fazendo, ela vai estar fazendo. Então a gente tem que olhar, assim. A gente tem que olhar, a gente tem que parar e falar, eu sei, o sistema, nossa, acho que essa é a minha dúvida. Como a gente faz? Hoje eu estava pensando, nossa, eu queria ter mais tempo, eu tenho pouco tempo, o tempo passa tão rápido. O tempo escapa das nossas mãos. Quando a gente vê, já acabou o tempo. Mas a gente precisa olhar, porque a gente tem que saber que às vezes em 20 segundos a criança te mostra muito mais do que você pode entender, do que você pode imaginar. Acho que 10 segundos são suficientes. Ou qualquer tempo que a gente passa com uma criança é um tempo de aprendizagem. Eu falo até que é até injusto, porque eu aprendo mais com as crianças do que eu poderia ensinar. Eu nem quero ensinar nada, eu só quero aprender mesmo com elas. Eu nem sei o que eu posso ensinar, são elas que nos ensinam, sabe? Acho que é isso. Talvez seja esse teu olhar, né, que traga, assim, tanta riqueza na tua fala, assim. Uma coisa que tu falou bastante, que a gente percebe, é a questão desse feeling de fazer esse registro. Tá sempre falando em 10 segundos nessa fala, como que tu, tão recente, porque isso me inquieta bastante, né? Eu ainda não atuo, né? Quando eu for atuar, mas ter esse olhar, assim, para esse registrar esses momentos que às vezes é tanta criança, o tempo passa rápido, que a gente disse, e tu conseguir pegar esses detalhezinhos, assim,
aqueles, né, que faz sentido para a tua prática, que tu consegue ver, né, tudo que tu estudou e qual é o teu segredo, digamos assim. Nem sei, eu nem sei, ó. Eu tenho certeza que passa. Eu posso ter observado 20 segundos, mas eu tenho certeza que existem muito mais outros segundos que eu não observei, que são os que passam pela gente. Eu acho que a gente precisa escolher. É isso que eu falo, a gente precisa reconhecer o nosso papel político-pedagógico frente às crianças. Então, quando eu vou planejar, por exemplo, eu já sei o que eu quero observar. Eu sei que às vezes as crianças têm os caminhos dela e elas vão me mostrar outras coisas que eu nem poderia imaginar que poderiam acontecer. Mas o nosso registro também precisa ser claro isso. Isso também faz parte do nosso trabalho. Você precisa parar e pensar, olha, essa é a minha intenção, e eu também eu valorizo o cotidiano. Então, mesmo nas ações do cotidiano, no seu acordar, despertar com as crianças, você tem um objetivo. As crianças vão despertar, vão acordar, elas vão para a rotina delas, elas vão se alimentar, depois elas vão brincar. Elas fazem parte disso, né? Você faz parte disso junto com elas. Então, você precisa saber, pensar mesmo. O que acontece na microtransição? O que acontece quando uma criança sai dessa sala de referência ali e vai lá para o refeitório, vai lá para a mesinha, onde ela vai tomar o café dela? A gente precisa parar um segundo quando a gente está fazendo nosso serviço, nossos procedimentos e pensar nas coisas que podem acontecer. Na observação, eu falo até na observação intencional que você tem que ter mesmo. Tem que parar e pensar o que eu quero observar com isso. Eu quero observar, por exemplo, se as crianças elas interagem com outros adultos, se os bebês interagem com outros adultos que não são das nossas salas de referência. Quando você anota isso, deixa isso registrado, isso faz parte do seu planejamento, você vai olhar para isso. Mesmo que o cotidiano te atravesse, isso faz parte do seu papel, é do seu trabalho. Então, é o seu trabalho observar se está acontecendo ou não e como está acontecendo. Muito mais como se o se. Acho que isso também é importante. A gente tem que observar sempre o como e não se. Eu não quero observar se eles estão brincando no parque. Eu quero observar como. E quando eu observo como, aí eu volto lá para a minha teoria. Porque é como ela está interagindo que eu vou pensar lá na minha teoria e vou refletir na minha prática. E aí eu me formo professora, e aí eu lembro de Paulo Freire também. A gente se forma professor na prática e na reflexão da prática. Então, eu posso proporcionar o brincar no parque para as crianças, essa é a minha prática. Mas quando eu reflito sobre isso, aí eu me torno professor, na reflexão que eu faço sobre isso. A Gabi comenta aqui, né? Interessante, Raquel, inserir no planejamento as perguntas que irão nortear essa observação, né? Uhum. Tu também nos relatou ali que tu participou, né, do seminário de boas práticas. Verdade. Então, para nós, como é que foi? Foi de uma prática também que eu fiz no ano passado. Eu digo que foi o primeiro ano presencial com as crianças, né? Eu contei sobre um lugar que existiu na minha turminha, eles eram um pouquinho maiores. Hoje eu tô com 1 a 2 anos, eles tinham 2 a 3 anos. E foi uma tarde de brincadeiras que a gente fez, 2 turminhas juntas, e foi um brincar na casinha. Eles estavam demonstrando alguns interesses no brincar de faz de conta, no brincar junto, e a gente organizou esse espaço para eles brincarem. Então, dentro do parque, a gente foi organizar um espaço, e aí levamos as crianças para brincar nesse espaço organizado, e aí eu tinha minhas perguntas, eu tinha minhas observações sobre o que eu queria fazer naquele momento. Como eles estavam brincando, como eles interagiam com o outro, como eles manuseavam o material, como eles estavam ali, né? Como eles ocupavam aquele espaço organizado. E aí as crianças brincaram e eu observei o como, nesses 20 segundos, de 10 a 20 segundos, nesses 25 segundos dessa tarde de brincadeira que as crianças fizeram no parque, aí eu faço o meu registro, aí a gente reflete. Quando a gente para registrar o que acontece, é quando a gente consegue registrar, quando a gente consegue refletir sobre aquilo. E aí, olhando para esse registro, eu vi como as crianças brincaram, como eles interagiram,
como eles utilizavam cada material, como eles estavam brincando um com os outros, sabe? Como eles ocupavam ali aquela estrutura, como eles transformavam aquele espaço em um ambiente, né? Como eles ocupavam aquilo, como alguns tecidos sobre um parque se tornou uma casinha, sabe? A gente foi observando isso, assim. Então foi bem bacana, foi uma experiência bem bacana poder compartilhar também sobre isso. Acho que falar é interessante, compartilhar é interessante. A gente é formado de muitas vozes, então é bom que tenham vozes que falem, assim. Eu gosto muito de ouvir também. Aqui a Deb coloca, saber fazer as perguntas é crucial. A Rosângela também colocou trabalho numa escola privada, que são 8 horas por dia com crianças de 2 anos e meio. Acredito que... Nossa, é muito tempo. Eu imagino, assim, é muito tempo, e o tempo passa rápido. São tantas demandas do cotidiano que realmente... É claro, a gente não pode romantizar, assim, não é fácil olhar para o que as crianças estão fazendo. Mas tem hora que a gente entra no piloto automático. A gente vai e faz o nosso trabalho todo dia, ou a gente para e fala assim, não, nossa, todo dia tem muita demanda minha, todo dia é cansativo, todo dia tem 20 e tantas crianças, tantas horas, não vou conseguir observar, não tenho tempo para registrar, não tenho tempo para refletir sobre isso. Algum tempo a gente vai ter. Algum tempo tem. Então a gente precisa ter consciência disso, assim, também. Eu sei que eu não posso fazer tudo, então eu tenho que fazer escolhas. Então a gente tem que saber fazer as escolhas. Tem que saber escolher. Hoje eu não consigo observar 20 crianças. Talvez não consiga observar nenhuma. Mas pode ser que amanhã eu consiga observar 2 ou 3. Então pode ser que amanhã eu consiga. Então amanhã eu vou observar 2 ou 3 crianças. Vou tirar as fotos, vou depois registrar quando eu tiver o meu tempo de registro. Sim. A gente vai achando, né, brechas ali de como conciliar. Eu falo que a gente tem um sistema, mas a gente tem que saber transgredir o sistema, né? Saber encontrar o nosso caminho dentro desse grande sistema. E, assim, realmente, a gente não pode romantizar, é difícil mesmo, mas a gente tem que saber tornar também o nosso trabalho profissional. A gente tem que ter esse olhar pra gente, a gente não tá ali à toa, a gente tá porque a gente é professora, a gente tem um objetivo, as crianças têm um direito, e é meu papel fazer exercer esse direito. Perfeito, Raquel. Então, né, vamos tentar então, né, e o futuro, né? Quais são os seus sonhos ainda, recente, né? Mas quais são os seus sonhos, né, como professora para o futuro? Olha, eu tenho muita vontade, assim, acho que meu grande sonho mesmo para o futuro é voltar para a academia, assim, voltar para a universidade e fazer um mestrado acadêmico, assim, mas acho que isso vai acontecer no momento, no tempo certo, assim, eu respeito muito, eu saí da universidade que eu estava, eu já estava nos meus planos, queria continuar estudando, mas aí eu fui para a prática mesmo. E aí lá eu pensei, é isso, eu acho que eu vou me formar aqui, eu preciso do chão. Eu preciso ficar no chão para depois para depois continuar. Então acho que no tempo certo talvez eu entre, assim, mas isso ainda está nos meus planos, é um grande desejo continuar estudando, escrever sobre, falar sobre. E agora observar a minha prática, não a prática que acontece, assim, eu tenho muita vontade. Tem uma pergunta aqui, Raquel, da Rosângela. Quem quiser ir fazendo também, né, vem à vontade. Ela diz assim, eu acho importante a tua fala. Muitas vezes eu planejo, mas na hora de aplicar tudo que planejei, vai para outro lado. Vi que é normal pelo seu olhar, certo? Acho que acontece isso mesmo. A gente planeja e na hora... Nossa, isso é muito real. Na hora não acontece nada do que a gente tinha planejado. A gente tinha uma ideia. A gente precisa, então, saber que a gente vai olhar o como. A gente precisa ter um objetivo quando a gente vai planejar.
vai propor uma experiência, por exemplo, para as crianças. Eu digo assim, experiências mesmo, por exemplo, como os bebês, as crianças bem pequenas, uma experiência, brincar na natureza com pote. Aí chega lá e eles não querem brincar com pote, eles querem brincar de casinha, eles querem brincar no brinquedo, eles não querem brincar na terra, sabe? Eles querem subir e descer no escorregador. Então, registra, sabe? Registra isso, pensa sobre isso, escreve sobre o como, e depois você vai e fala, então, eu acho que eu preciso propor outros desafios para as crianças. Eles estão me mostrando aqui que eles querem desafios corporais. Então, aí é esse trabalho, assim. A gente pode planejar, a gente pode ter nossa intenção. Acontece tudo ao contrário mesmo do que a gente colocou lá no papel. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Por que isso aconteceu? Mas mais do que por quê. O que acontece com as crianças? O que está acontecendo no desenvolvimento das crianças que estão demonstrando isso para mim? Isso acontece sempre. Acho que toda hora. Todo dia planejado é um tempo. A Débora colocou aqui, ó, dialética, tese, antítese e síntese. É isso mesmo. Débora é uma das vozes com quem eu converso. Hoje eu estava lendo um dos registros que ela fez, falando exatamente sobre isso, sobre ter uma ideia, que seria a tese dela ali, e aí as crianças mostraram para ela outras coisas, mostrou outros desafios, que foi a antítese, né, ali dela, e depois, assim, foi a reflexão que ela fez sobre aquilo e como ela vai mostrar isso de novo para as crianças. Acho que ela desenvolve um trabalho muito, muito bacana com os bebês. Ela me inspira demais. Legal, essa partilha é importante, né? Essa troca também. Uhum. É mesmo. A gente é formado com o outro, né? A gente não se forma sozinho. É sempre o outro. Por isso eu falo que eu gosto de falar que eu sou sujeito oculto, indeterminado, narradora observadora, terceira pessoa, mas sempre sujeito, porque eu tô sempre com algum outro. Eu sou sempre um, mas sou sempre muitas vozes. A Gabi coloca aqui, né, que é todos vocês no próximo seminário. Nós vamos. Compartilhando, né, todas as práticas, essas vivências. Eu acho que era isso, então. Quero te agradecer, Raquel. Você que agradeço. Você é muito inspirador mesmo, dá para ver na tua fala. Muito bom ver alguém que está começando assim, com todo esse gás, né? Mas eu tenho certeza que isso vai permanecer, né? Vai seguir muito, me inspirando muito mesmo. Eu também espero, assim, acho que eu vou falar mais. Pode falar. Quando a gente está começando, às vezes as pessoas olham e falam, ela faz isso, ela pensa isso, ela tá fazendo várias coisas, porque ela é jovem, ela tem energia, ela tá começando agora. Ela ainda não entendeu, ela tá só começando agora. Mas então eu espero sempre começar algo novo, de novo, pra nunca perder isso, assim. E eu desejo isso pra você. Você falou que tá se formando agora, né? Então, que você possa ter muitos recomeços também. E que que a gente nunca perca as nossas perguntas para saber os nossos caminhos. A gente sempre pergunte, sempre questione para onde esse caminho está indo. Porque se não for para onde eu quero, eu não sei se eu preciso ter certeza para onde ele vai, para saber se eu posso me aventurar nele. Então, tem que ter coragem. Assim. Então, muita coragem. Desejo que você tenha que você consiga trilhar bons caminhos também. Obrigada, Raquel. Com certeza, né? Ouvindo vocês, assim, estando nesse meio, com certeza inspiram muita gente que está começando. Né? Semana que vem tem mais live, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Obrigado mais uma vez, Raquel. Que a gente se encontre aí por esses seminários. Tomara, obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pela oportunidade, pelo projeto. Achei muito bacana.
Obrigado, boa noite a todos. Boa noite.